Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver os itens de 51 a 53 que caiu na prova de Perito Criminal Federal, área 2, prova de 2013 da Polícia Federal. Essa questão diz o seguinte: a figura ao lado ilustra uma imagem da tela de um osciloscópio digital que está sendo utilizado para medir o espectrograma de uma onda quadrada de 400 kHz e amplitude de 1,5 volts. Na leitura da onda quadrada, as escalas vertical e horizontal do osciloscópio foram ajustadas respectivamente para 500 mV por divisão e 500 nanosegundos por divisão. Na leitura do espectrograma, as escalas vertical e horizontal foram ajustadas respectivamente para 5 dBV por divisão e 1,2 MHz por divisão. Quando são usados cursores verticais, a amplitude do sinal no domínio do tempo medida é mostrada com 2 casas decimais. Os valores na tabela a seguir foram obtidos após 5 medições da amplitude da onda quadrada. Então, nós temos uma tabela, onde 5 medições foram feitas da amplitude da onda quadrada e nós temos a média. Com base nessas informações, julgue os itens a seguir. Item 51 diz que a precisão do osciloscópio é de 5 mV. Item 52 diz que o espectrograma apresentado na figura indica que a amplitude da terceira harmônica do sinal medido é aproximadamente 10 dB menor que a amplitude da componente fundamental. E o item 53 diz que a resolução do osciloscópio é de 10 mV. Bom, gente, para a gente resolver estes itens, julgar se são verdadeiros ou falsos, se são corretos ou errados, nós precisamos revisar alguns conceitos aqui. E os primeiros conceitos que nós vamos revisar são os conceitos de precisão e resolução. E muitas das vezes a gente acaba confundindo como sendo a mesma coisa, o que não é. Bom, a resolução, pessoal, é o menor valor que você pode medir com um instrumento de medição. Se a gente pensar num instrumento digital, por exemplo, é a variação que ocorre no último dígito, pensando aí nas medições. A variação que pode ocorrer no último dígito nas medições desse instrumento. E aí, pessoal, a gente tem que a resolução tem relação com esse valorzinho aqui, ó, do último dígito, que nesse caso é a nossa segunda casa decimal. Beleza. Tá, mas se isso se chama resolução, o que é a precisão então, professor? Eu achei que isso que você descreveu era a precisão. Bom, pessoal, a precisão ela está relacionada com a repetibilidade das medições. Quão próximas as medições estão umas das outras, medições que foram efetuadas ao longo do tempo. Inclusive, este conceito de precisão já foi cobrada em uma outra questão, desse concurso para este mesmo cargo, Então, vou deixar aqui o card aqui em cima para que vocês possam assistir essa resolução dessa outra questão. Então, a precisão não está relacionada com o último dígito da medição, Ela está relacionada realmente com essa repetibilidade das medições. Beleza. Com isso, então, a gente é capaz de julgar os itens 51 e 53. Vamos julgar o 53 primeiro. Ele diz o seguinte, que a resolução do osciloscópio é de 10 mV. Essa afirmativa, ela está correta. E por que ela está correta, pessoal? Se a gente voltar lá no enunciado, olha o que é dito. A amplitude do sinal no domínio do tempo é mostrada com 2 casas decimais. E se a gente olhar aqui nas medições, ó, a variação na última casa decimal, que é a segunda, é de 0,01 volts mesmo, ó. De 57, a próxima medição foi 56. Então, a variação na última casa decimal, que é a segunda, é de 0,01 volts, pensando assim. É de 1 em 1 na segunda casa decimal. E 0,01 volts é a mesma coisa que 10 mV. Então, de fato, a resolução desse osciloscópio é de 10 mV. Ok? Então, essa afirmativa 53 está correta. Próximo item, que é o item 51, diz que a precisão do osciloscópio é de 5 mV. Bom, pessoal, se o próprio osciloscópio tem uma resolução de 10 mV, que é o menor valor que você consegue medir é de 10 mV, não existe a possibilidade da precisão deste instrumento ser de 5 mV, que é menor do que 10. Então, só por aí a gente já concluiria que essa afirmativa está errada, que ela está incorreta. Mas se a gente pegar a diferença aqui, do maior valor medido para o menor valor medido aqui nessa tabela, a gente obtém uma diferença aí entre esses valores de 70 mV, que realmente tem a ver com essa precisão, quão diferentes são a maior medida da menor medida.
e faz sentido, né? É um valor maior do que a resolução do osciloscópio, ok? Então, de fato, essa afirmativa 51 aí está incorreta. Agora vamos avaliar a afirmativa 52, que diz o seguinte: o espectrograma apresentado na figura indica que a amplitude da terceira harmônica do sinal medido é aproximadamente 10 dB menor que a amplitude da componente fundamental. Bom, se a gente olhar aqui no espectrograma, nós temos a frequência fundamental e nós temos um harmônico. Nós não sabemos qual é a ordem ainda deste harmônico, se ele é o segundo harmônico ou se ele é o terceiro harmônico, né? Ou se ele é um interharmônico. Nós não sabemos, né? Não conseguimos concluir ainda. E a gente precisa concluir que harmônico é esse. Por quê? Porque, de fato, a diferença de amplitude entre esses dois primeiros picos do espectrograma, essa diferença aqui, ó, tem um total de 10 dB. Por quê? Porque se são 5 dBV por divisão, aqui, ó, a diferença entre esses dois picos, nós temos duas divisões. Então, essa diferença é de 10 dB, beleza. Agora, só nos resta concluir se este pico aqui é referente ao terceiro harmônico. E aí a gente precisa recordar, né, sobre a série de Fourier, que é quem, né, gera esse sinal do espectrograma. Né? A expansão em série de Fourier de um sinal que gera o resultado de um espectrograma. E aí, se a gente recordar lá da teoria, a gente lembra que quando uma função está sendo expandida, né, na série de Fourier, apresentar a simetria de meia onda, então a série, né, da expansão dessa função não vai conter harmônicas pares, ok? E aí, pessoal, a gente está falando de que função? Né? A gente está falando da onda quadrada. A onda quadrada tem simetria de meia onda? Tem, né? A função no domínio do tempo para meio período é igual a menos o valor da função na outra metade do período. Né? A gente tem que olhar as metadinhas do período da onda que a gente está analisando. Se a parte de metade do período tiver um sinal, né, por exemplo, positiva, e a outra parte do resto do período foi exatamente o mesmo formato, com o mesmo valor de amplitude, né, mas com o sinal negativo, então essa função tem simetria de meia onda e nós não temos harmônicos pares. Como este é o caso aqui, isso significa que este pico é referente a um terceiro harmônico. O que nos leva a concluir, então, que este item 52 está correto. Beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima!